Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, escritor, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a sociedade sem resíduos que a gente terá no futuro. Né? Então, hoje o que acontece? A maioria dos resíduos sólidos que a gente produz, né? Na média aí mais ou menos de 1 quilo, né? Por dia, aí mais ou menos essa é a média de produção por domicílio, né? Isso tudo normalmente vão para aterros, em sua maior parte vai para aterro sanitário ou os lixões, né? Em muitas cidades ainda não tem nem aterro sanitário. Então é isso que acontece. Então, numa média, tá? Mais ou menos 50% dos resíduos sólidos são matéria orgânica, né? E o restante, a gente tem materiais que são descartáveis, que não tem uso, e aí a gente tem um percentual que é material reciclável, né? Então, hoje essa é a realidade, tá? Então, no futuro, o que a gente vai ter? A gente já tem hoje, por exemplo, a cidade de Boras, na Suécia, que é uma cidade zero resíduo. Então, eles utilizam para a produção de energia, né? Para a produção de biogás, e também a própria produção de energia por meio de incineração, enfim. Então, eles conseguem dar destino a todos os resíduos sólidos que são gerados na cidade. Isso na cidade de Boras, na Suécia. Então, o que a gente vai ter no futuro é isso, pessoal. Então, primeiro, a gente não vai desestimular produzir embalagens, uma série de coisas que a gente não precisaria produzir, a gente vai desestimular isso completamente. E segundo, a gente vai desestimular produtos industrializados, comer produtos industrializados. Então, só isso também já reduz bastante o consumo, né, de matérias-primas, né, para embalagem, esse tipo de coisa que a indústria utiliza. Então, essa vai ser a tendência do futuro, reduzir os produtos industrializados, principalmente com relação à nossa comida, tá? Então, a gente só vai produzir em termos de embalagens e materiais o que for realmente reciclável. Hoje tem um grande número de embalagens que não tem viabilidade econômica. Vou citar só um exemplo do isopor. O isopor não tem viabilidade econômica para reciclagem, então acaba indo para os aterros sanitários. Então, uma grande parte do resíduo, mais de 50% dos resíduos, são de matéria orgânica. Então, o que você poderia fazer e pode fazer? Você tem minhocário, né, que você pode utilizar, então, que é uma produção de minhocas, né? Você tem um recipiente que você pode produzir minhoca lá, que é o minhocário. Tem minhocário que você pode utilizar em casa, eu mesmo utilizo um. E todo o resto de comida orgânica que você tem, tudo que sobra na sua casa, casca de frutas, enfim, todo o resto de comida, você coloca lá e as minhocas comem, né? E elas acabam gerando um líquido, um chorume, né? Nesse processo que serve para você borrifar nas plantas, né? Mistura com água e borrifa nas plantas, então é um excelente fertilizante para as plantas. Então, uma das tecnologias simples e baratas é isso, o minhocário, você encontra pela internet facilmente esse minhocário. Uma outra tecnologia é o biodigestor. Então, você pode ter grandes biodigestores ou até pequenos, e eles têm uma grande capacidade de produzir biogás e gerar até gás de cozinha. Então, você pode, com adaptações, fazer o biodigestor gerar gás de cozinha, né? Uma outra utilização para matéria orgânica é você produzir um composto, né? Uma espécie de um carvão, que pode ser utilizado em fornos de indústrias, de cimento, por exemplo, né? Então, daria para você fazer o que se chama do blend, né? Uma mistura lá, e isso alimentar fornos de cimenteiras, por exemplo. Então, seria uma outra utilização. Mas as mais básicas seria isso. Você
produzir minhocário, biodigestor, produzir gás de cozinha, né, com isso, você fazer adubo. Então essas seriam as soluções mais inteligentes e sustentáveis para a matéria orgânica. Então o material reciclado, né, então assim, o plástico, que eu chamo polietileno de alta densidade, né, que são, por exemplo, vidros de shampoo, essas coisas, garrafa PET, então a gente tem que ter tecnologia para reciclar isso tranquilamente. Papelão também, a gente consegue reciclar, né, com tranquilidade isso, né. Toda a parte de metais também, a gente já tem um grande know-how, inclusive no Brasil, para reciclar tudo que for de metal, né. Então, ou seja, seria a gente realmente parar de produzir coisas que a gente não iria reciclar, não tem condições de reciclar, né, e só produzir realmente embalagens e materiais que tenham totalmente condições de ser recicladas e ser realmente encaminhado para a indústria, isso ser separado, né, e encaminhado para a indústria. Então é isso. Então no futuro a gente vai ter uma sociedade sem resíduos e sem falar, eu não mencionei também que os resíduos, o plástico, por exemplo, ele tem teria um potencial de gerar energia, né, por meio de incineração, né? Então, no processo de incineração, a gente conseguiria gerar energia por meio da queima. Agora, isso tudo, os gases são tratados, ou seja, é realmente uma indústria que é especializada nisso e a gente poderia utilizar fazendo toda uma tecnologia de conversão para não emitir os gases tóxicos, né, para o meio ambiente. Então, tem indústrias especializadas nesse processo, né? Então, pessoal, é isso. Então, a sociedade do futuro, a tendência é que a gente vá caminhando para isso, uma sociedade sem resíduos, em que a gente não precise mais extrair recursos da natureza, e sim que a gente recicle tudo, né, e que o produto volte, né, à cadeia. Então, e a gente produz assim uma nova embalagem com o que a gente já retirou da natureza. Então, a gente vai diminuir a extração de recursos né, da natureza, de matérias-primas da natureza. A gente vai deixar de agredir o meio ambiente. Aterro sanitário também é uma grande agressão ao meio ambiente. A gente vai deixar de fazer isso, deixar de agredir o planeta como a gente vem agredindo, né? É isso, ou seja, então dá um destino a todo tipo de produto. A gente já tem também empresas de reciclagem de roupas. A água, por exemplo, ao invés de ir para o esgoto, a gente tem água de reuso, ou seja, a gente fazer um tratamento do esgoto. Isso já é utilizado em alguns países para que a água retorne e a gente possa reutilizar essa água. Então, nem que seja para aguar as plantas, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas há muito preconceito sobre isso, mas em outros países isso é utilizado. Você faz o tratamento da água de esgoto, né, e consegue ter uma água de qualidade pós-tratamento. Então, água de reuso é também um futuro bem interessante. Então é isso, pessoal. No futuro a gente vai ter uma sociedade sem resíduos, totalmente sustentável, sem agredir o meio ambiente, com mais pessoas plantando aquilo que comem. Então, na medida em que cada um consegue ter em casa mais plantas, que consegue, por exemplo, né, plantar aquilo que come, ou pelo menos uma parte daquilo que come, ou pelo menos ter uma horta em casa, você pode, por exemplo, produzir adubo dentro de casa, então sem necessidade de descartar o lixo. Por exemplo, todo o lixo orgânico que eu produzo, eu produzo adubo, né, coloco lá no minhocário e serve de alimento para as minhocas. Ou serve de alimentos para animais, ou serve para alimentos para as minhocas, ou então serve como um adubo e produção de fertilizante aí para as plantas. E o reciclável, claro, ele hoje todo o material reciclável deve ser separado e mandado lá para as cooperativas de catadores, não é? Hoje é assim que funciona.
Então, no futuro, a gente vai ter essa sociedade limpa, uma sociedade sem resíduos, a exemplo de Boros na Suécia. E o futuro pode começar agora. Procure saber mais sobre o miocário, uma tecnologia tão simples, barata, um pouco mais de R$100 você consegue comprar na internet um miocário e você consegue, por exemplo, dar destino. 50% do resíduo que você produz, você já conseguiria dar destino com um miocário, né? Tendo em casa um miocário, por exemplo. Né? Passe a separar o lixo orgânico do lixo reciclável, né? Deixe em pontos de coleta esse lixo reciclável, ou então coloque fácil num local em que você sabe que, por exemplo, que passam catadores, ou até em algumas cidades você já tem pontos de coleta seletiva, né? Então a gente pode começar isso de dentro da nossa própria casa, sem esperar necessariamente de governo para isso, ou de atitudes nesse sentido. Então, no futuro, vai ser uma consciência, essa consciência ambiental vai fazer parte de toda a humanidade. Então é isso, pessoal. No futuro a gente vai ter essa sociedade limpa e sem resíduos. E é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Desejo paz e luz a todos e até o próximo vídeo.